Recentemente fomos acordados para uma realidade que desconhecíamos. Um laboratório farmacêutico suspendeu a entrega de medicamentos aos hospitais devedores, só distribuindo os fármacos sob o reembolso. Esta situação, nova para os portugueses, é mais do que suficiente para uma análise profunda no Especial Saúde para percebermos o que se passa e o que nos espera no futuro. E para esta análise sobre a política do medicamento na atual conjuntura, estão comigo Miguel Jean Gomes, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Carlos Gouveia Pinto, Economista da Saúde, Professor do ISEG, João Barroca, Vice-Presidente da Apifarma. Agradeço aos três, de facto, o facto de estarem aqui comigo hoje para discutirmos a política do medicamento face à atual estrutura. Dr. Jean Gomes, é uma estrutura diferente, esta que estamos hoje, daquela que estaríamos há 4 meses, portanto, requer medidas diferentes também, ou não? Tem sido dito publicamente por dirigentes governamentais e políticos que o país atravessa uma situação de crise, ou mesmo de emergência. Claro. Portanto, é óbvio que a situação é diferente e que necessitamos tomar medidas de acordo com isso. De qualquer maneira, também se costuma dizer que nunca se deve desperdiçar uma boa crise. E algumas das medidas que se espera se possam tomar serão medidas que se calhar se deveriam tomar em qualquer altura, sobretudo até se deveriam ter tomado quando estávamos numa altura mais positiva sob o ponto de vista económico, e que são medidas estruturantes que se pretende que no futuro evitem situações de emergência, também ao nível da saúde e na área do medicamento, como aquela que podemos estar a viver hoje. Na área do medicamento, que medidas é que seriam importantes tomar neste atual momento? Eu penso que na área do medicamento aquelas têm sido vindo a ser tomadas e têm a ver com a promoção e a dinamização do mercado dos genéricos e com uma maior utilização dos medicamentos genéricos e com uma maior acessibilidade do próprio medicamento genérico, portanto, ter também preços mais baratos para os medicamentos genéricos. Depois, e em paralelo, termos cada vez mais uma boa e forte avaliação farmacoeconómica e terapêutica. E, por último, temos condições, guidelines, diretivas, chamem-lhe como quiserem, de prescrição racionais que permitam ter padrões de qualidade aceitáveis ou bons, mas, ao mesmo tempo, ter também uma prescrição que possa ser sustentável no futuro. Dr. João Barroca, gostou do aceitáveis? É importante que sejam medidas sempre balanceadas. Enfim, devemos procurar um equilíbrio. A saúde é um bem precioso para todos, enfim, e em alturas... Reconhece que é o momento de fazer sacrifícios, digamos assim? Todos reconhecemos, enfim, acho que isso não se pode fugir, o país está na situação que está. Agora, esses sacrifícios têm, como disse o Dr. Miguel Jean Gomes, têm vindo a ser feitos. O Serviço Nacional de Saúde... Está a falar da indústria farmacêutica, não é? Sim. A despesa em medicamentos do Serviço Nacional de Saúde no ano passado reduziu praticamente 20%. Então, é uma redução bastante acentuada. Não terá havido, com certeza, muitas outras áreas da economia, se calhar, onde houve uma redução de 20%. Portanto, há medidas que estão a ser tomadas, reconhecemos, enfim, e a parte da despesa e da redução da despesa do medicamento está seguramente a contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, com a contribuição da indústria farmacêutica. Aquilo que aconteceu com a Roche pode acontecer com outras empresas ou não de todos? E foi um caso isolado? Não posso pronunciar sobre o caso na sua Roche, visão, conhece que é profundo conhecedor da indústria farmacêutica. Sim, algo que temos que ter em atenção. A dívida hospitalar não pode continuar a subir ano após ano após ano. E, enfim, tem que ser encontrada uma solução, já não chegam promessas nem planos, tem que se chegar a uma solução prática de regularizar a dívida à indústria farmacêutica. 1.300 milhões de euros, uma dívida superior a um ano, isto põe, obviamente, as empresas em grande dificuldade. E mesmo aquelas que são internacionais e que são multinacionais têm depois a casa-mãe a dizer isto não pode continuar, porque há aqui, de facto, esse limite, não é? As estruturas no país, enfim, mesmo uma multinacional que está em Portugal tem que ter uma estrutura viável e tem que ter uma economia, enfim, um projeto viável para estar no país. Sim, claro. E disso faz parte, enfim, que os compromissos sejam respeitados. Os medicamentos são entregues, a indústria, uma multinacional ou uma indústria nacional, tem que ver, enfim, os pagamentos têm que acontecer, enfim, a tempo e horas, dentro dos tempos acordados. Claro. Toda a gente pode compreender que, por vezes, por uma dificuldade, haja uma derrapagem. Agora, isso não é um período superior a um ano e passarmos meses após mês sem haver qualquer solução. Vamos ver o que é que nos diz o economista sobre esses dados. O professor Gouveia Pinto, como é que é esta verba? Põe, de facto, em risco
a continuidade em Portugal, ou pelo menos a continuidade tal como estamos habituados da indústria farmacêutica em Portugal, ou isto vai-se remediar? Eu suponho que tem que haver uma solução, vai haver uma solução de certeza, quer dizer, os doentes não podem passar a ser os medicamentos, como é óbvio. Agora, a mim o que me mete impressão neste discurso todo é que só apenas dos medicamentos, quer dizer, centra-se tudo nos medicamentos, quando a questão é mais lata, não é? Então diga. Quer dizer, portanto, cada vez mais os medicamentos integram-se num conjunto articulado de cuidados, não é? Que tem os medicamentos, mas também tem os dispositivos médicos, tem os meios complementares de diagnóstica e terapêutica, tem as próprias intervenções cirúrgicas, portanto, e a evolução científica hoje em dia era para uma articulação conjunta disto. Portanto, fazer do medicamento uma espécie de mal da fita e de centrar muito no medicamento é uma coisa que eu acho que é uma visão um bocado ultrapassada destas coisas até, quer dizer, e que não tem em conta, de facto, aquilo que é importante, que é o tratamento dos doentes. Há aqui uma questão que eu acho que é engraçada. O ano 2011, por exemplo, foi caracterizado por uma forte retração do mercado farmacêutico. E temos de nos focar na questão do medicamento, porque, de facto, é esse o tema do programa. No ambulatório, registrou-se, na altura, uma redução de 13,8%, correspondendo a uma perda de quase 500 milhões de euros. E no mercado hospitalar, registrou-se uma desaceleração relativamente a 2009. Como, de facto, economista, como é que analisa estes dados? A diminuição dos preços e da despesa por si só não é um indicador que me permita tirar grandes conclusões. Sim. Quer dizer, porque a despesa pode ter diminuído por várias, pode ter sido devido a vários fatores e pode ter socado em diversos medicamentos. É muito cedo para avaliarmos isto. E no setor da saúde, estas coisas, para serem avaliadas, temos de ter um bocado de cuidado. Mas eu penso que a forma como isto poderá ser avaliado a prazo, que é só a prazo que estas coisas se vêem, é qual é o impacto em termos da saúde dos próprios doentes. E acha que neste Ministério, neste Governo, a saúde é prioritário? É um setor prioritário ou não? Quando olha, de facto, para as medidas que têm sido tomadas, vemos que a saúde tem prioridade face aos outros setores ou não? Ou deve ter ou não? É uma pergunta inocente. Eu acho que a saúde é sempre prioritária. Agora, depende do que é que se entende por prioritário. Se é prioritário em termos de alvo de cortes, não me parece. Há, de facto, um esforço de diminuição da despesa, mas, digamos, por enquanto, ainda não vejo que haja, assim, situações dramáticas, ao nível, por exemplo, de faltar dinheiro para os salários, ou haver, assim, qualquer coisa desse género. Agora, obviamente, está a sentir os efeitos da crise, e sentir fortemente, não é? Quer dizer, na área da saúde mesmo. Estamos a falar da área da saúde. Sim. A mim o que me incomoda não é tanto a questão dos cortes em si, é, digamos, os cortes poderem ser feitos de uma forma inteligente e de uma forma, enfim, com critério, digamos assim. E não propriamente. Eu temo que não, porque até a maneira como são fixadas as metas para os medicamentos, eu acho que são coisas algo estranhas, para dizer uma palavra, enfim, algo suave. Quando se fixa como meta uma percentagem da despesa, do PIB, quer dizer, eu acho, parece que estamos a medir isto como se mede as outras coisas. 1,25% do PIB, não é? Exatamente. E depois, ainda por cima, com a desculpa que nos outros países é a mesma coisa, quer dizer, nos outros países o PIB, como é evidente, é muito mais elevado, e os outros países têm acesso aos medicamentos inovadores, e será que nós vamos ter? Jean Gomes, vamos ter acesso aos medicamentos inovadores? Foi a interrogação que deixou do Dr. Carlos. Eu espero que sim, e estou consciente que temos que fazer um esforço para isso. Okay. Também temos, como eu dizia há pouco, se calhar que distinguir o que é que são medicamentos verdadeiramente inovadores daquele que não o são. E se calhar, correndo o risco de ser algo polémico, temos de estar preparados para fazer escolhas difíceis. Há países, quer dizer, se calhar nós não poderemos ter padrões de tratamento excelentes, até porque em muitos países muito mais evoluídos e com muito mais poder de compra que o nosso, quer se queira, quer não, nós colocamos, enfim, até foi a Troika neste caso que nos pôs as metas de gasto de medicamentos em termos do PIB
porque, enfim, é o que nós temos para comprar medicamentos, é o nosso PIB. Mas estava eu a dizer, muitos países começam a questionar se nós devemos pagar sempre preços muito elevados para determinados medicamentos que são verdadeiramente inovadores, mas que trazem ganhos marginais em saúde. Não é? E o paradigma... Qual é a sua opinião? A nossa opinião é que, a minha opinião, aliás, é que se calhar se deve pôr um travão em algum sítio. E em alguns países há critérios mais ou menos claros a partir dos quais não se paga ou mesmo nem se avalia. Quer dizer, não vale a pena estarmos a pagar mais 20 ou 30 mil euros para mais 2 ou 3 meses de vida. Estou a dar números ao calhas. Mas nessas circunstâncias, né? Portanto, está a dizer que de facto, e está a falar-se em, penso eu, problemas oncológicos, final de vida, onde já se vai fazer, e isto aqui o critério do fazer muito ou fazer pouco é sempre relativo, logicamente, depende se está diretamente ligado a nós, a pessoa ou não, e, portanto, mas pronto, vamos por aí. De facto, 2 ou 3 meses não se vai fazer nada e a melhoria era só para esses 2 ou 3 meses. Mas há quem diga que, por exemplo, no caso do cancro do pulmão, aquilo que há pouco tempo era uma esperança média de vida num doente deste género com 2, 3 meses, que hoje, e graças a essa inovação, conseguiu chegar aos 18 meses. Isto é muito bom. Faz algum sentido isto ou não, Dr. Agostinho Gomes? Tem que haver uma análise muito sólida daquilo que são os ganhos e daquilo que nós temos que pagar por esses ganhos. Mas quando estava há pouco a perguntar do doente individualmente, li no outro dia um artigo que fazia a seguinte proposta de investigação, até muito engraçada, que era perguntar aos doentes terminais se preferiam gastar os tais, vamos pôr, 30 mil euros para viver mais 3 meses, e às vezes com qualidades de vida, enfim, relativamente baixas, ou se preferiam pegar nesses 30 mil euros e dar à sua família. Pois é uma seleção. E faça uma pergunta destas. Ok. O Dr. João Barroca está aqui a querer responder de facto. Bem, doutor. É muito complicado falar de medicamento, e já foi dito falar de medicamento só como um custo. É muito complicado, porque o medicamento, e todos sabemos, e já passámos por situações, nós ou familiares, em que o medicamento é um valor importante, agrega valor. Qual o valor do medicamento que me permite, por exemplo, em vez de eu estar de baixa, ir trabalhar? O que é que agrega isto à sociedade? Claro. Um medicamento que me inibe ou que evita uma intervenção cirúrgica. Pois, por isso é que eu disse que era muito complicado estarmos a analisar estas coisas a frio, não é? Porque... E é muito, e eu acho complicado e acho perigoso que a falta de dinheiro sirva para explicar tudo. Nós sabemos que, perante situações como o país vive, todos que temos que terem atenção, todos que temos que fazer um esforço. Agora, não pode ser critérios financeiros que estejam a servir na base e a ser chamados para decidir sobre tudo. Tem que haver, e nunca esquecer, os critérios terapêuticos, enfim, o sentido clínico, enfim, do bem-estar, da saúde. Isso tem que estar primeiro. E depois poderá haver condicionalismos, condicionantes, sob o ponto de vista financeiro. Mas não pode ser a conversa de, bem, não há dinheiro, bem, a Troika não temos dinheiro, ninguém nos empresta dinheiro. Isto é extremamente redutor e leva a que haja desculpa para tudo. Não Mas há quando dinheiro, o serve Dr. para José tudo. Gomes diz que a situação não é só portuguesa e que há países da Europa que estão a tomar também esse rumo, Inglaterra, etc., faz sentido para si? Pois, em Portugal a inovação demora mais tempo a entrar que, enfim, nos restantes países europeus. Há estudos feitos, claramente. Nos últimos anos, no último ano, a inovação foi parada, não entrou em Portugal. Sim, desde janeiro de 2011. E depois, a inovação temos que perceber, como a Marina há pouco explicava, em relação, por exemplo, ao cancro do pulmão. Pois, de vez em quando, há felizmente para as pessoas, há uma inovação que faz um grande salto, mas geralmente a inovação dá-se de forma devagar. É esse, não é? Enfim, isso é que a inovação vai dessa maneira também, e se não apoiarmos, se não percebermos as pequenas inovações, nunca chegamos às grandes inovações. A inovação tem um preço, seguramente, não é qualquer preço que justifica a inovação, todos percebemos isso. Há que fazer avaliações, mas depois delas serem feitas, não há que travar sistematicamente a inovação por critérios puramente financeiros, que é o que tem sido feito. Que é isso que tem acontecido. É isso, Dr. José Gomes, o Infarmed avalia, mas depois não vem cá para fora? É isso? Enfim, as decisões têm sido mais demoradas do que todos gostaríamos, inclusive a própria avaliação do Infarmed, mas penso que a situação que vivemos... Não, a própria avaliação do Infarmed tem demorado mais. Sempre demorou mais do que gostaríamos, é óbvio, porque nós não temos os recursos que gostaríamos, mas penso que também as dificuldades financeiras
fazem depois a decisão superior, a nível do Ministério da Saúde, ser muito repensada e, nesta altura, enfim, digamos, suspensa, não vamos dizer parada. Praticamente, não é? O que é que pode acontecer? Na visão do economista, isto, que leitura Não, é que eu pode acho ter? que eu acho que claramente se tem que encontrar um critério que balance os dois lados da Dos questão. parâmetros. Por um lado, a restrição orçamental, que existe, e por outro lado, Mas porque não há dinheiro, a necessidade de, digamos, melhorar a saúde dos doentes. Isto tem sido encarado como uma espécie de quadratura do círculo. E tem sido encarado pelas diversas agências reguladoras de forma diferente, cada uma tem a sua solução. Na minha perspectiva, eu acho que deve haver um mínimo de anos de vida ganhos pelo medicamento, ponderado pelo respectivo custo, obviamente, que deve ser exigido. Qual é aquilo que me parece ser a solução ponderada? É o Estado definir, a sociedade, como no fim de contas todos nós, definirmos um valor máximo que poderíamos pagar por ano de vida ganho ajustado pela qualidade, por exemplo, que é um indicador que é utilizado comumente, e depois, em vez de fazer como o NICE, que é pura e simplesmente, portanto, proibir a entrada no caso do valor ser superior, deixar que o medicamento, com exceções, claro, deixar que os próprios doentes depois fazem o topping up. Ou seja, os doentes podem, eventualmente, complementar com... É uma maneira, não estou a dizer que é perfeita, claro. Mas do meu ponto de vista, neste momento era forma, isso que, não é? É a forma mais possível de ser concretizada. equilibrada, chamemos-lhe que assim, acha, de Dr. João abordar a Barroca? questão. Sim, reconhecemos que tem que haver um equilíbrio, tem que haver avaliação e a inovação tem que provar. Mas essa avaliação é feita e a inovação prova. Portanto, quando ela prova o que a indústria diz e a Apifarma diz, se está provada mais-valia clínica, se está provada mais-valia farmacoeconómica, o medicamento então deve vir para o mercado. A um custo, enfim, negociado entre as entidades reguladoras e a empresa, que é o que acontece. Ok. E deixe-me dar um exemplo muito básico, Sim. talvez básico demais, e peço desculpa por isso, mas todos perceberão o aspecto do valor e do custo. Ok. Bem, como não temos dinheiro, então deixemos de vacinar as pessoas. Vamos lá, toda a gente fica e diz, isto é um choque, ninguém aceitaria. Claro. Mas é o que está em causa. As pessoas são vacinadas agora para não estarem doentes mais tarde. Portanto, este é o valor que os medicamentos dão. Enfim, promover mais anos de vida com qualidade, promover saúde, isto tem um valor muito importante. Não se pode olhar e ser redutor e olhar só para a parte do custo. O grande problema dos medicamentos e de todas as áreas dos medicamentos estará naquelas ligadas às patologias caras, digamos assim, entre aspas, oncologia, SIDA, hepatite e aquelas doenças reumáticas ligadas, é lógico, ligadas aos medicamentos biológicos e tudo isso. É aí que estará o grande gasto. Como é que se resolve o problema? Por enquanto, né? Como é que se resolve o problema destas áreas, digamos assim? O que é que se faz? O que é que se pode fazer? Onde é que se pode diminuir aqui? De que maneira, doutor? Primeiro, vamos lá, ainda bem que há investigação forte nessas áreas e a inovação que está a ser trazida para o mercado nessas áreas vai, esperamos todos, permitir dar resposta a essas patologias ou doenças de foro reumático complexas, complicadas, que, enfim, impedem qualquer qualidade de vida nas pessoas, doença do foro oncológico, enfim, como sabemos. Portanto, toda esta investigação tem o seu preço, enfim, e temos que perceber que o medicamento vai ter que ter sempre um valor, chamemos-lhe custo, mas é um valor. Sim. E há que ajustar, enfim, não o fazemos só cá em Portugal, e depois o medicamento é, quase diríamos, os medicamentos inovadores são quase bens internacionais. Tem os seus preços ajustados nos diferentes países da Europa, enfim, nós nem estamos a inventar muito, quando temos referência ao preço de outros países, de 3 países assim. Basta olhar, enfim, não seria talvez aceitável se o nosso preço do medicamento inovador fosse mais caro em Portugal do que é nos países de referência. Sim, pois, mas não se é isso que estiver se ao passa, nível né? dos países de referência, então podemos dizer que está provado que tem mais-valia clínica, está provado que tem mais-valia farmacoeconómica, o preço está ajustado aos países de referência. Então, o que é que falta provar mais? E isto é que dê-nos critérios. Enfim, a indústria vive com critérios, mas
Deem regras, digam como é que a inovação pode vir para... E isto nós às vezes não sabemos onde é que está, na verdade, a regra. Não... Faltam regras, Dr. Virgem Gomes? Acha que faltam regras, de facto? Acha que, de facto, todo este processo de crise, digamos assim, veio entabelar um pouco as coisas e não deixou criar as regras, que se calhar numa outra situação teriam seguido normalmente um curso diferente? Neste caso, antes pelo contrário, quer dizer, tem-se falado muito, e para falar de regras, estou a pensar nesta altura em termos de normas de prescrição e orientações terapêuticas. E tem-se falado muito nessa criação e penso que a Direção-Geral de Saúde tem trabalhado nisso como nunca tinha trabalhado antes. Portanto, aqui a crise terá sido, ou espera-se que venha a ser estruturante, porque as normas têm sido criadas, mas ainda não terão tempo de ter sido implementadas e avaliadas e seguidas. Mas aqui a crise teve um bom impacto. Nós temos regras, agora as regras podem não agradar a todos, os critérios podem não agradar a todos. Eu continuo a dizer que nós se calhar não podemos, como acho que de uma forma geral é a economia, não é? É que o ganho marginal dos últimos é o mais caro e se calhar não nos podemos permitir, porque e não é só Portugal, de uma forma geral, depois tem o custo da alternativa, quer dizer, vamos gastar os últimos euros ou milhares de euros para atingir aquele ganho, não vamos gastar noutros que poderão ter outros impactos mais positivos e os recursos, quer se queira, quer não, são limitados. Mas, por exemplo, falar com a indústria e falar com os diferentes parceiros a este nível não resolveria nada? Não sei. Eu penso que tem havido bastante diálogo com a indústria de uma forma geral. E tem havido resultados positivos desse diálogo com a indústria de uma forma geral. Depois, quando se fala com as companhias a nível individual e o valor que elas próprias atribuem ao seu medicamento e o valor que nós, Estado, enquanto pagador, atribuímos, é muitas vezes diferente e há discrepâncias. Claro. Mas... E entende-se que, de facto, cada um queira trazer o melhor, porque temos 700 mil doentes crónicos em Portugal, grosso modo, não é? E acredito que até aqui, e se calhar fomos mal habituados, mas sempre tivemos acesso, mesmo que não precisássemos, mas sabíamos que o medicamento estava ali. O grande drama neste momento é nós sabermos que, de facto, pode chegar uma altura em que, de facto, o medicamento existe, mas nós não temos acesso a ele. Isto é complicado de gerir, internamente e individualmente, Dr. Virgem Gomes, não acha? É óbvio, por isso é que nós temos que dizer que os medicamentos que existem e que toda a gente deveria ter acesso a eles, têm que estar disponíveis e temos que ter os recursos para comprar. E por isso não podemos gastar recursos noutros que eventualmente não sejam tão úteis ou tão necessários para todos. Para dar um exemplo, o Dr. João Paulo Roca estava a dar o exemplo das vacinas. E há pouco tempo eu ouvi uma notícia, defendia-se num congresso ou numa publicação internacional que para a prevenção do colo do útero da mulher se deveriam vacinar também os rapazes. Obviamente que isto faz sentido, não é? Quer dizer, se queremos extinguir de uma forma segura e a 100%, vamos vacinar os rapazes todos. Mas, se calhar, o custo para o benefício marginal é muito pequeno. E se poderá haver países que se possam dar este luxo. A maior parte, se forem bem pensados, não irão caminhar neste sentido, porque aquilo que se vai gastar para fazer essa vacinação dos rapazes poder-se-á muito mais, ser muito melhor investido noutras áreas, inclusive da vacinação ou até da prevenção. Eu só queria complementar aquilo que disse o Dr. Virgem Gomes, é que nós ainda não percebemos, ou ainda não interiorizámos de facto onde é que estamos. É que com a nova diretiva europeia, qualquer doente português pode ser tratado a nível dos restantes países europeus. E o governo português tem que pagar esse tratamento desde que os cuidados prestados tenham sido avaliados economicamente, essas coisas. Mas isso portanto, leva a que, portanto, o acesso ao tratamento seja ainda mais injusto, porque quem tem dinheiro para ir tratar-se no estrangeiro tem acesso ao medicamento. Quem tiver aqui... Não, é isso. Vai no seguimento daquilo que eu estava a dizer e que é, de facto, nos deixa numa situação pouco confortável sabermos que o medicamento existe e que, de facto, numa situação de crise, nós um familiar, etc., podemos não ter acesso a ele. Estamos quase no final do nosso programa. João Barroca, queria falar ainda um bocadinho e para finalizar, do grupo dos 14, já não sei se é 14, se é 23, porque, entretanto, há notícias de que, de facto, há mais hospitais já a aderirem a esta resolução. O grupo que veio do Norte, que o Hospital São João avançou com a ideia de criar guidelines, digamos assim, para, de alguma forma, controlar os gastos nos hospitais com os medicamentos e que está a criar as suas regras, digamos assim, e a este hospital juntaram-se outros. O que é que acha desta decisão?
Controlar gastos é algo que nós todos compreendemos que os hospitais ou qualquer instituição do Estado, até quase podemos dizer, têm a obrigação de controlar os seus gastos. O que está aqui em causa é a decisão terapêutica, a decisão clínica. Enfim, que guidelines é que estão a ser tomadas? Por quem? Estão a respeitar as guidelines da Direção-Geral da Saúde? Foram discutidos com a Ordem dos Médicos? Foram tomados em conta guidelines europeias? Ou são guidelines de um grupo de hospitais que vai ter um tipo de cuidados no Norte e outro tipo de cuidados depois no Centro e no Sul? E os doentes do Norte vão poder vir para os hospitais do Centro se não concordarem com as opções terapêuticas lá? Com que base é que estão a ser feitas e tomadas essas decisões de introduzir um ou outro medicamento? Mais uma vez, se são por decisões puramente financeiras, isso pode ser complicado, enfim, pode ser complicado em termos de país, estarmos a dividir, enfim, os critérios e a dar aos doentes de uma região cuidados diferentes de doentes de outra região. Portanto, se forem decisões nacionais, se for o Ministério da Saúde, enfim, baseado em guidelines, discutido com a Direção-Geral de Saúde, com o Infarmed nas avaliações que faz, médicos, se houver uma decisão nacional, pois nós, enfim, podemos gostar ou não gostar, mas aceitamos, é uma decisão nacional, são um corpo clínico nacional, a Direção-Geral de Saúde, etc. Um grupo de hospitais, por muito respeito que nos merecem, obviamente os médicos estão nesses hospitais, fazer decisões cujo critério, eu volto a repetir, não está claro se é um critério financeiro que está por base, e temo que seja, e a ser assim, não nos parece que isso possa ser aceitável, nem que vá dar certo. Dr. Carlos Gouveia Pinto, a mesma questão, estamos no final do programa, mas gostava de ouvir as vossas. Mais uma vez, a mesma coisa. A mesma coisa, estamos a ver a parte e não o todo, não é? De se focarem sistematicamente, ainda por cima pessoas que lidam diretamente com o processo clínico, nos medicamentos. Aquilo que deveria ser o foco das orientações era a abordagem clínica da situação terapêutica em causa, da situação clínica em causa. Pois. Estas coisas têm que ser integradas, não se pode avaliar apenas de um lado, não é? Parece que é sempre um modo. Portanto, e neste caso acha que é a mesma coisa? Acha que este grupo de Eu hospitais acho que todas as iniciativas deste tipo são úteis, porque nós durante muito tempo não tivemos rigorosamente nada, isto foi um deserto. A única coisa que tivemos foi na Ordem dos Médicos do Colégio de Especialidade, que aprovou umas guidelines da prevenção secundária do AVC isquémico. Foi a única coisa que nós tivemos, até há muito pouco tempo. E quer dizer, portanto, todas as contribuições que possa haver neste âmbito são bem-vindas. Agora, feitas com cabeça, tronco e membros, não é agora pega a moda das orientações. Por hospital. Não, e depois a DGS faz uma, e depois os hospitais fazem outra, e depois qualquer dia lá dentro da rua também faz umas. Ok. Jean Gomes, para terminar, a mesma questão só, o que acha desta iniciativa? Como já foi dito, eu acho que a iniciativa é positiva e os hospitais têm a sua autonomia a decidir as normas de utilização terapêutica que querem dentro das suas instituições e consultarem uns com os outros para chegarem à melhor conclusão. O que eu acho que é importante, e espero que esteja a ser salvaguardado, é a qualidade das decisões baseada na melhor evidência científica publicada. Eu penso que isso, ou espero que esteja a ser salvaguardado. Muito obrigada. Muito obrigada aos três por este encontro para falarmos da política do medicamento. Desta vez não foi uma abordagem mais setorial. Para a próxima faremos uma abordagem mais lata do professor Gouveia Pinto. Muito obrigada aos três. Vamos...